Olá pessoal, tudo bem? Nas dicas do Rodrigo hoje falaremos sobre a regra de 3 composta. Vamos lá. Outro tipo de questão muito recorrente em provas é o que envolve a regra de 3 composta. Nesses problemas, aparecerão duas ou mais grandezas direta ou inversamente proporcionais a uma grandeza que a gente vai deixar fixa. A resolução da regra de 3 composta se dará com uma organização dos dados do problema em um esquema que mostraremos através dos exercícios. Então vamos lá. O problema 1 diz o seguinte: se 15 máquinas funcionando 16 horas por dia levam 3 dias para produzir 360 peças, então 4 máquinas iguais às primeiras devem funcionar quantas horas por dia para produzir 432 peças em 12 dias? Então, o primeiro passo nosso aqui é localizar as grandezas envolvidas no problema. Depois disso, a gente coloca as grandezas no esquema e vamos resolver esse problema. Quem já viu regra de 3, quiser dar um pause no vídeo e tenta resolver o problema. Depois retorne aqui para ver se fez certinho. Ok? Então vamos lá. Então vou pegar as grandezas identificadas no problema e vamos organizar elas aqui na nossa solução. Então repare que a gente vai ter nesse problema aí, o número de máquinas, o número de dias, o número de peças e o número de horas por dia. O nosso esquema de resolução, a gente vai sempre pegar a grandeza onde tem o valor que a gente deseja encontrar. No caso aqui, a gente quer encontrar o número de horas. E a gente vai sempre fixar ele no final. Nas nossas resoluções, então, a gente sempre vai fixar ela no final. Então, fixamos o número de horas aqui no final. E aí a gente vai avaliar essas grandezas aqui, número de máquinas, número de dias, número de peças, em relação ao número de horas. Então, o nosso esquema aqui que vai nos orientar vai ser essa setinha aqui. A gente colocou uma setinha para baixo aqui, aonde se encontra a grandeza número de horas, onde está a variável aqui que a gente deseja encontrar. Então, a gente vai avaliar número de máquinas e número de horas. Quando a gente avaliar essas grandezas aqui, a gente vai ver que o número de máquinas é inversamente proporcional ao número de horas. Se a gente avaliar a grandeza número de dias em relação à grandeza número de horas, nós vamos ver também que o número de dias é inversamente proporcional ao número de horas. Já a grandeza número de peças, a gente vai verificar que ela é diretamente proporcional ao número de horas. Então, organizamos nossa solução aqui colocando umas setinhas nessas grandezas. Repare que somente o número de peças tem o mesmo sentido do número de horas. Número de máquinas e número de dias, não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter essas setinhas aqui. Quando a gente inverter elas, a gente vai inverter esses valores aqui. Então, era 15 e 4, vai virar 4 e 15. Era 3 e 12, vai virar 12 e 3. Aqui já estava no mesmo sentido, então permanece como estava. E essa aqui já estava fixada, permanece como estava. Conseguimos colocar as setas todas no mesmo sentido. Como que vai ser a estratégia de resolução? A gente vai montar uma proporção aqui, da seguinte forma. Esse valor aqui vai ficar aqui no membro direito. E esses valores aqui serão representados na forma de produto aqui no numerador do membro esquerdo, e esses valores aqui na forma de produto no denominador do membro esquerdo. Então, a gente passou a ter uma proporção aqui. Aí, como que a gente faz isso aqui? Vocês podem simplificar aqui, podem multiplicar aqui e depois simplificar. Aqui, usem a melhor estratégia para vocês aí na hora de resolver essa proporção. O importante é vocês chegarem nessa proporção aqui, que o resto agora virou simplificação. Chegamos aqui nessa proporção. Resolvendo a proporção, nós encontraremos um valor para x igual a 18. Então, o número de horas que devem funcionar as máquinas deve ser de 18 horas por dia. A grosso modo, quando a gente monta
quando a gente chega nessa parte aqui, a gente vai fazer isso aqui. Você vai multiplicar em linha aqui e vai cruzar aqui no final. Multiplicou em linha aqui, cruzou aqui no final. Então, essa é a estratégia aqui para resolver esses problemas de regra de 3 composta. Então, vamos ver o segundo problema. 6 torneiras enchem uma piscina de 3.200 litros em 2 horas. Em quanto tempo 10 torneiras dessas levarão para encher uma piscina de 4.000 litros? Então, 6 torneiras enchem uma piscina de 3.200 litros em 2 horas. Em quanto tempo 10 torneiras levarão para encher uma piscina de 4.000 litros? Então, vamos lá. Repare que as nossas grandezas agora serão número de torneiras, número de litros e número de horas. Então, estrategicamente, eu já coloquei aqui o número de horas aqui no final. E vamos avaliar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional ao número de horas. Repare que o número de torneiras é inversamente proporcional ao número de horas. E o número de litros é diretamente proporcional ao número de horas. Então, novamente, vamos fazer o nosso esquema de setas aqui. Fixamos uma seta para baixo, para variável, para a grandeza onde se encontra a variável que a gente quer determinar, e avaliamos as demais grandezas em relação a essa. Então, seta em sentido contrário, seta no mesmo sentido. Qual vai ser a nossa estratégia? Essa aqui já estava no mesmo sentido, permanece igualzinha aqui embaixo. Essa aqui já estava fixada, permanece igualzinha. Essa aqui está em sentido contrário, então nós inverteremos elas aqui. Os valores serão invertidos. Invertendo os valores aqui, a gente vai fazer a proporção. Isso aqui fica fixado aqui no membro direito, e esse produto aqui no numerador do membro esquerdo, e esse produto aqui no denominador do membro esquerdo. Aí, é só a gente resolver essa proporção aqui. Resolvendo essa proporção aqui, nós encontraremos um valor para x igual a 1,5 horas. Portanto, essas torneiras levarão 1h30 para encher a piscina de 4.000 litros. Então, novamente, a estratégia nossa aqui foi fixar a grandeza onde tem a variável que a gente quer achar e avaliar as demais grandezas em relação a essa fixada, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais a essa grandeza. Repare que aqui, se a gente fizer aquele esqueminha aqui, quando você colocou as setas todas no mesmo sentido, multiplicamos em linha, cruzou aqui no final. Multiplicou em linha, cruzou aqui no final. Aí montou-se essa proporção. Aqui pode simplificar, aqui, na hora de resolver a proporção, use a estratégia que vocês achem mais fácil para vocês na hora de resolver a proporção. Beleza? Então, problema 3. Se foram empregados 8 kg de fios para tecer 28 metros de uma maquete de fazenda com 80 centímetros de largura, quantos quilos serão necessários para produzir 350 metros de uma maquete de fazenda com 120 centímetros de largura? Novamente, quem quiser treinar, dê um pause aqui e tente resolver o problema. Depois retorne aqui para verificar se ficou certinha a solução. Então, vamos lá. Vamos representar as grandezas aqui: largura da maquete, comprimento da maquete e quilos de fio. Repare que sempre eu estou pegando a grandeza que envolve a variável que eu quero achar e já estou estrategicamente colocando ela aqui no final. Então, eu vou avaliar essas grandezas aqui em relação a essa, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais a essa. Repare que a largura da maquete, quando a gente analisar ela em relação aos quilos de fio, nós vamos verificar que essa grandeza aqui é diretamente proporcional a essa. O comprimento da maquete também vai ser uma grandeza diretamente proporcional a essa.
Então, ó, as setas já estão todas no mesmo sentido, igual a gente quer para montar a nossa proporção. E como as setas já estão da maneira que a gente quer, a gente fixa esses valores aqui no membro direito, esse produto aqui como numerador do membro esquerdo e esse produto aqui como denominador do membro esquerdo. Feito isso, cairemos nessa proporção aqui. Resolvendo a proporção, vamos encontrar um valor para x igual a 150. Portanto, serão necessários 150 kg de fio para tecer, serão necessários 150 kg de fio para tecer essa maquete aí, ok? Então, vamos para mais um probleminha aqui. Problema 4. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 1.800 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 12 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com a capacidade de 1.000 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizada em 8 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a. Então, vamos lá. Vamos escrever as nossas grandezas. Repare que, novamente, o número de ralos que a gente quer, já coloquei essa grandeza aqui, estrategicamente fixada aqui no final. E vamos analisar as grandezas capacidade e número de horas em relação ao número de ralos. Repare que a capacidade e o número de ralos serão grandezas diretamente proporcionais. Já número de horas e número de ralos serão grandezas inversamente proporcionais. Então, essa aqui já era diretamente proporcional, a setinha já estava no mesmo sentido, a gente mantém ela aqui embaixo, igualzinho estava aqui em cima. Essa aqui é inversamente, então a gente vai inverter aqui. Olha lá, agora a seta está no mesmo sentido. Então a gente inverteu aqui os valores. E essa aqui já estava fixada, então permanece igual estava lá em cima. Então, qual vai ser a estratégia? Isso aqui vai vir para o membro direito da proporção. E esse produto aqui vai vir para o numerador do membro esquerdo e esse produto aqui para o denominador do membro esquerdo. Montaremos essa proporção aqui. Resolvendo essa proporção aqui, encontraremos um valor para x igual a 5. Portanto, a quantidade de ralos no novo reservatório deve ser 5. Todos esses problemas que a gente resolveu na aula aqui hoje são problemas que nós adaptamos de concursos ou do Enem. Então, a estratégia para resolvermos problemas de regra de 3, então, vai ser essa. Pelo menos a estratégia nossa aqui dessa aula foi essa. Sempre fixar a grandeza que envolve a variável que a gente quer achar no final e analisar as demais grandezas em relação a essa fixada, se elas serão diretamente ou inversamente proporcionais a essa grandeza fixada. A estratégia nossa aqui foi trabalhar com as setinhas. Sempre que as grandezas eram diretamente proporcionais, as setas ficavam no mesmo sentido. E quando eram inversamente proporcionais, ficavam em sentidos opostos, sentidos contrários. Colocado as setas no mesmo sentido, a gente faz essa proporção aqui. A grandeza onde está a variável fica fixada aqui no membro direito. E as demais grandezas, a gente pega o produto delas aqui em linha, vai representar o numerador do membro esquerdo. E o produto aqui embaixo vai representar o denominador do membro esquerdo. Ou, a grosso modo, a gente pode fazer aquele esqueminha, né? Multiplica em linha, cruza no final. Multiplica em linha, cruza no final. Beleza? Então, as proporções aqui eu deixei
por conta de vocês resolverem, porque a gente vai, aí cada um pode usar a melhor estratégia corriqueira para resolver problema de proporção. Pode simplificar ou pode multiplicar e simplificar no final. Ou multiplica também depois divide, aí fica a critério de vocês. Ok? Um abração para todos então, até!